Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vi o Danilo Gentili agora lá no Morning Show. E aí ele falou algumas coisas bacanas lá, se solidarizou com a Jovem Pan, falou que é contra o que está acontecendo. Mas tem algumas coisas que toda vez esse pessoal, eles tentam colocar equivalência onde não existe. Eu vou te dar um exemplo. Ele falou assim, eu sofri quando teve o caso do filme dele lá, que o pessoal entrou na justiça para censurar o filme dele, tirar do ar. Isso não aconteceu. Tá? Teve a readequação lá, mudaram a classificação indicativa, enfim. E aí o filme dele tá lá. E aí eu vi o Google falando assim, mas também entraram na justiça, o Bolsonaro entrou na justiça para censurar a matéria sobre os 51 imóveis. Isso também é uma falsa equivalência, porque foi feito isso sim, e aí o primeiro momento foi mandado retirar, depois a justiça corrigiu. E tá aqui, ó, até coloquei aqui, ó, 51 imóveis de dinheiro vivo. Tá aqui, ó, no UOL. A notícia ainda está no ar, tá aqui, ó. O UOL não foi censurado, tá? Então essa aqui é a verdade, tá aqui, ó. Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado com dinheiro vivo, o que é uma mentira, tá? O que é mentira, mas está aqui no ar, não foi censurado. Então esse negócio de colocar equivalência em tudo, isso aí é o que está atrapalhando o debate. E aí eu vi aqui o Boris Casoy dando uma entrevista aqui, ele falou bem claramente isso aqui, tá? O que precisa ficar bem claro é que é o seguinte, ó, a Jovem Pan foi proibida de falar algumas coisas de um candidato e não foi proibida de falar de outro. Né? Então tem algumas palavras lá, até o Pânico brinca, tem 5 palavrinhas lá que não podem ser mais faladas. Quem sou eu para falar aqui também no canal? Porque se a Jovem Pan, uma emissora de 80 anos aí, se eu não me engano, que tem 80 anos de existência, está proibida de falar, quem sou eu para falar aqui? Mas colocar equivalência, cara, sobre o que está acontecendo, a Jovem Pan foi proibida de falar somente de um candidato. Né? Falar verdades de um candidato, mas está liberado falar mentiras sobre outro. Beleza? Então se você colocar lá sobre genocida, o próprio TSE diz que é liberdade de expressão, ou foi o STF, não é liberdade de expressão. Então está permitido, o Lula pode chamar o Bolsonaro de genocida. E a Jovem Pan, uma empresa jornalística, não pode falar sobre os processos do Lula. O que realmente aconteceu nos processos do Lula, não pode falar a verdade. Então essa falsa equivalência aí, o Danilo Gentili foi lá e falou que é contra a censura, falou um monte de coisa, mas ele falou assim que eles tentam toda hora colocar que é dos dois lados, e não é. Por mais que possa existir erro, existir falhas, mas eu mostrei aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do patrimônio, que sim, a campanha do Bolsonaro entrou para poder retirar essa matéria do ar. No primeiro momento foi atendido e depois a justiça foi lá e... Depois a justiça foi lá, a própria justiça foi lá e acabou revisando isso e a matéria está no ar. Tanto é que a matéria está no ar, acabei de te mostrar aí. Está lá no ar, o UOL não foi censurado. E aí agora eu vou mostrar para você aqui o vídeo do Boris Casoy. E ele fala exatamente sobre isso. É claro, como o próprio Boris fala, é difícil até da gente falar. É claro que os pesos estão sendo avaliados diferentemente, tá? Vamos dizer assim. Mas dá uma olhada, esse aqui é um jornalista, tá? Inclusive até o Negão aqui colocou, senhoras e senhores jornalistas, Boris Casoy no alto dos seus 200 anos de jornalismo, tendo que medir as palavras. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada na opinião do Boris, depois você vê se é isso ou não é. Tem que parar de ficar colocando equivalência onde não existe. Está em andamento nessa campanha eleitoral, mas faz sentido se antecipar e proibir qualquer tipo de veiculação? Isso fere a liberdade de expressão? Bom dia, Stephanie, Colombo, Molica e Alexandre Borges. Isso tem um nome. Claro que fere. Fere a Constituição brasileira. Fere frontalmente. Fere diretamente à primeira vista. Isso se chama censura, censura prévia. Não deixam abordar esse ou aquele assunto. O TSE tanto fez, tanto tentou, tanto deitou e rolou que acabou tropeçando nas suas próprias decisões. Eu não quero classificar essas decisões ou essa decisão infeliz do TSE como algo em benefício a um candidato que é Lula. Presta bastante atenção no que o Boris está falando a partir de agora, tá? Presta bastante atenção. Mas se você olhar as decisões tomadas a favor de Lula, a favor de Bolsonaro,
contra Lula, contra Bolsonaro, você vai perceber que há um desequilíbrio favorável ao candidato petista. E o TSE, que tem, que é derivado, que é irmão gêmeo, quase univitelino com o STF, acabou cometendo um grave, eu estou medindo as palavras, cometendo um grave... Cara, como que o Boris Casoy é um jornalista de não sei quantos anos que tem, ele colocou aqui 200 anos, é claro, fazendo uma figura de linguagem, não sei como é que chama, mas sei lá, com certeza tem mais de 50, 60 anos de jornalismo. Ele estava assim, eu estou medindo as palavras. Cara, quando a gente chega numa situação dessa, qual que é o nome disso? Eu tô aqui, eu fico medindo minhas palavras aqui no meu canal porque eu não sei o que eu posso falar. Porque o Boris Casoy, ele tá falando que tá medindo as palavras, ele tá se autorregulando porque não pode falar mais o que quer, cara. Grave equívoco que o STF, num setor que o STF tem que vigiar, que é o respeito à Constituição. Você vai ouvir os melhores juristas, eu sou um jornalista, eu até posso ser visto como suspeito, como corporativista, o que não é verdade. E o TSE se meteu numa enrascada e provocou. Pessoal, isso daqui, essa parte da falsa equivalência é algo que eu tenho falado faz um tempão aqui, ó. Você pode achar o tal do orçamento secreto lá imoral, como inclusive eu acho. Isso aí é uma parte do orçamento que foi tirado do poder do governo, né, do poder executivo, e foi colocado no poder legislativo. Tirou de quem executa e colocou lá, né, nas mãos dos deputados. Você pode até achar imoral isso. Só que as pessoas tentam comparar isso com o mensalão. E não tem equivalência. Não dá para colocar equivalência em algo disso. Não vou nem falar mais sobre mensalão, porque a gente não sabe se pode falar. Mas não tem equivalência. As pessoas tentam colocar tudo no mesmo patamar para dizer, tá vendo? Nós são iguais. E não é verdade. Não é verdade. Nesse caso aqui também, específico da Jovem Pan, o Danilo Gentili estava no Morning Show e tentou falar assim, mas é tanto um como o outro. E não é verdade. A Jovem Pan está proibida de falar algumas palavras a respeito de um candidato. Do outro candidato, tá tudo liberado. Tá bom? Pensa bem nisso e compartilha esse vídeo aqui.